Olá, meu nome é Julito Casagrande e hoje vou mostrar a instalação do servidor do SAP Business One 9.2. Estou utilizando o servidor recém-instalado do Windows Server 2012 e a primeira coisa que devemos fazer é definir o nome para o servidor. Para a instalação do servidor do SAP Business One, vamos utilizar o servidor de SQL criado no vídeo anterior. Então vamos utilizar um servidor de banco de dados separado do servidor de aplicação. Então, como esse será o nosso servidor de aplicação, vou colocar o nome de AC, Julito Casagrande, AP de aplicação e 01. E o grupo de trabalho também tutorial, conforme fizemos no vídeo anterior. Ok. Após a alteração do nome, ele vai pedir para reiniciar o servidor. Confirmamos. Ok. Reiniciar. Fazemos login novamente. Temos nosso servidor nomeado aqui na rede, no grupo de trabalhos tutorial e com o nome ACAP01, nosso servidor de aplicação. Antes de instalar o servidor do SAP Business One, como estamos utilizando o servidor de banco de dados separado, precisamos instalar nesse servidor, que será o de aplicação, o SQL Native Client, que é o cliente de conexão do SQL Server. Utilizando o CD de instalação do SQL Server, vamos procurar o arquivo de instalação do Native Client. No caso desse CD que eu estou utilizando, está nesse caminho. O arquivo de instalação do Native Client é o SQL ncli. No caso, como o nosso servidor é 64 bits, vamos utilizar o arquivo da pasta x64. Podemos instalar. A instalação do Native Client é bem simples, é praticamente next, next, next e finish. Então, a partir de agora, nessa máquina de aplicação, eu consigo acessar a outra máquina que nós criamos no vídeo anterior, que é a máquina de banco de dados. Então, podemos iniciar a instalação do SAP Business One nessa nossa máquina. Eu tenho a instalação descompactada aqui no segundo disco. Iniciamos a instalação utilizando o arquivo setup. Na tela inicial da instalação, podemos selecionar a linguagem, no caso aqui Português Brasil. Aqui temos dois links para arquivos com mais informações. O arquivo leia-me com os dados do que tem no CD de instalação, os componentes do Business One. Temos também o guia do administrador, que é um documento mais completo, passo a passo a instalação do Business One e também as configurações recomendadas do SQL Server. Algumas dessas recomendações eu mostrei no vídeo da instalação do SQL Server, confere aí. E agora vamos iniciar a instalação do SAP Business One Server. Podemos clicar em seguinte. Aqui ele também permite você fazer um upgrade de teste, ou seja, ele não vai modificar nada no seu sistema. Então ele faz uma análise se o seu servidor está compatível para essa nova versão, para essa nova instalação, antes de realmente fazer alguma alteração no sistema. Mas como o nosso caso é a instalação definitiva, vamos executar a configuração já alterando o sistema. Seguinte. Você também pode fazer essa configuração baseada num arquivo. Então, como não executamos de uma vez ainda essa instalação, vamos tratar como nova configuração. Nessa tela ele pede o servidor do SLD, o System Landscape Director. No caso, como estamos instalando um novo servidor, não temos um servidor de SLD ainda, então a instalação será local, nesse servidor. Caso você tenha um SLD instalado em outro servidor, você pode informar o endereço no campo abaixo. Uma senha de administração do SLD. Informe sua senha e confirme. Aqui, como instalamos o Native Client do 2008, que é o servidor que nós criamos no vídeo anterior, só irá aparecer o servidor 2008. Caso o seu servidor seja 2012 ou 2014, que são as versões compatíveis até o momento com o SAP Business One, você deve instalar o Native Client compatível com a sua versão de banco de dados. Aqui informamos o nome do servidor de banco de dados e a instância, caso ele utilize uma instância nomeada, ou só o nome do servidor, caso utilize a instância padrão. No caso do vídeo anterior, nós criamos com uma instância nomeada chamada prod. Formamos a senha do banco de dados do usuário System Administrator, que é o SA. Continuar. Ele vai fazer um teste de conexão no banco de dados para ver se está tudo ok. Agora os componentes. Bom, o que nós vamos focar nesse vídeo?
é uma instalação básica do servidor do SAP Business One. Então eu não vou fazer a instalação de todos esses componentes. O que vamos utilizar nesse vídeo? Os componentes obrigatórios, que são o repository, que ele cria a base padrão, que é o SBO Common, e a pasta compartilhada com os instaladores do client e dependências que a gente precisa para instalar nas outras estações que irão utilizar o Business One. Além do repositório, vamos marcar também para criar uma base de demonstração que iremos utilizar depois para testar o cliente do B1, como não temos uma base ainda produtiva. O RCP não vou instalar nesse momento. O Outlook Integration podemos tratar num vídeo à parte, e aí eu mostro as funcionalidades específicas desse componente. Mas aqui embaixo temos o SLD também, que é obrigatório, que é o servidor de licença e algumas outras configurações do Business One. Bom, e esses três componentes é o que vamos utilizar para demonstrar a instalação do servidor do SAP Business One 9.2. Lembrando que essa versão ainda é a PL0, ou seja, não é uma versão ainda liberada para instalação em clientes. Seguinte. Nessa tela marcamos os bancos de demonstração que queremos instalar. Lembrando que esse banco é somente para testes, não pode ser utilizado de forma produtiva. Aqui ele pede para você especificar um certificado ou utilizar um certificado autoassinado, ou seja, um certificado que ele mesmo cria automaticamente. Vamos deixar como utilizar certificado autoassinado. Seguinte. Nessa tela ele te dá um overview do que você selecionou até o momento, para você revisar se está tudo ok. Podemos clicar em seguinte e podemos iniciar a configuração do nosso servidor, clicando em configuração. Finalizada a instalação de todos os componentes, podemos clicar em seguinte. E temos nosso servidor do SAP Business One instalado com sucesso. Clicamos em finalizar. O SAP Business One, durante a instalação, ele cria uma pasta compartilhada com a instalação do cliente e também instala o serviço do SLD. Vamos verificar se esses dois itens estão ok. Primeira coisa, vamos ver a pasta. Ele cria uma pasta compartilhada no servidor local. Nosso servidor é ACAP01. Então ele criou essa pasta B1 Share. Aqui temos a instalação dos clientes e demais componentes necessários. Essa pasta é mapeada da pasta de arquivos de programas, ou Program Files, SAP, SAP Business One Server, B1 Share. Então, o nome do servidor B1 Share é o compartilhamento dessa pasta do servidor. Ok? Então a pasta compartilhada foi criada com sucesso. Vamos verificar se o SLD também está ok. Vamos procurar a instalação do SAP. Service Manager. Aqui verificamos se o serviço do license está ok. Marcamos para ele iniciar junto com o sistema. Clicamos em Settings. Configure Security. Aqui ele vai abrir o servidor do SLD. Aqui ele dá um aviso de certificado inválido. O erro de certificado que aparece aqui é porque esse certificado foi gerado autoassinado, ou seja, foi criado por nós mesmos ou pela instalação do SAP, e não por uma empresa que gera certificados. Então os navegadores não conseguem autenticar que esse certificado é válido. O certificado autoassinado protege a conexão da mesma forma, porém o navegador não consegue autenticar quem que gerou esse certificado. Podemos clicar em continuar. Ok. Podemos colocar ele como seguro. Adicionar. Ok. Entramos aqui com o usuário B1 Site User. Para o Windows não é case sensitive, mas caso você utilize o SAP Business One com o banco HANA, ele é case sensitive. Então, procura sempre colocar o nome do usuário com case sensitive, ou seja, com o B, o S e o U maiúsculo e as demais minúsculos. Informe a senha do B1 Site User. E aqui temos o nosso servidor de SLD configurado com a base DemoBR que colocamos na instalação para ser criada também. E é isso aí. Esse foi o vídeo de instalação do SAP Business One Server. Deixa o seu joinha aí para mim saber o seu feedback sobre o vídeo. E se você acha que esse vídeo vai ser útil para algum conhecido seu, compartilhe. E se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se agora e acompanhe os próximos vídeos dessa série de instalação do SAP Business One.